Tá, pessoal, estamos aqui mais uma vez no meu canal e hoje a gente vai para uma aulinha de camadas da Terra. Eu sou o professor Gabriel Corrêa, curte, compartilha se esse conteúdo te interessa, beleza? Bom, pessoal, nessa aula a gente vai abordar um pouco das classificações fundamentais da estrutura interna do nosso planeta. A gente sabe que muitas das descobertas científicas que nos ajudaram a entender essa estrutura aconteceram entre o final do 19 e ao longo do século 20. Muitos mistérios marcavam a imaginação humana sobre esse tema, influenciando a literatura, influenciando o cinema. É o caso, por exemplo, da obra de Júlio Verne, A Viagem ao Centro da Terra, onde ele propõe todo um mundo fantástico internamente, né? Como se tivesse um sol interno, dinossauros, toda uma fauna. Então isso mostra um pouco sobre como o imaginário, tanto na literatura quanto na arte e até o imaginário popular, marcaram esse tema ao longo do tempo. Para a gente avançar nessa discussão e começar a nos aproximar de um conhecimento mais refinado sobre a estrutura interna da Terra, é interessante a gente conhecer um pouquinho das tecnologias e teorias que vão surgir ao longo do século XX e vão contribuir muito para a aula de hoje. Uma delas é a capacidade, devido aos conflitos que a gente teve ao longo do século XX, muitas foram as tecnologias destinadas à guerra. E muitas dessas tecnologias permitiram um melhor mapeamento do fundo do assoalho oceânico, melhor conhecimento também de questões geomorfológicas e questões técnicas. Tudo isso acaba, de alguma forma, influenciando nas possibilidades de refinar o nosso conhecimento sobre a estrutura interna da Terra. Vale a pena colocar aqui também, gente, o avanço intenso no estudo sismológico. A sismologia, o comportamento das ondas emitidas a partir do núcleo da Terra, das camadas mais internas, que nós recebemos e conseguimos perceber aqui na superfície, também vai ser importante, porque é o comportamento diferenciado dessa onda ao longo da troca de camadas, ao longo dos meios por onde ela se propaga, que vão, apontar as primeiras vezes a possibilidade da Terra ser de fato estruturada em diferentes camadas, com diferentes composições químicas e diferentes densidades. Para a gente não perder muito tempo, as teorias, de certa forma, tanto dos estudos sismológicos, observações de vulcões e do mapeamento do assoalho oceânico, vai dividir a Terra, grosso modo, em 3 camadas básicas. É importante que vocês saibam que existem critérios diferentes na classificação das camadas internas da Terra. Existem os critérios físicos, que vão levar em consideração a estrutura, o estado físico da matéria, e os critérios químicos, onde o que eu vou avaliar é a composição química de cada camada. Então é importante que vocês tenham isso claro. Basicamente, grosso modo, nós podemos entender as camadas da Terra em 3: crosta, manto e núcleo. Essas 3 camadas básicas são muito distintas na sua composição química, mas a gente pode associar também a comportamentos distintos da matéria, da parte física da matéria. Beleza? Para a gente começar o nosso aprofundamento, vamos começar com a camada crosta terrestre, a camada mais superficial, onde nós vivemos, onde o ser humano transforma a paisagem. É importante que você saiba que mesmo com todo o nosso aporte técnico no século XXI, o ser humano não conseguiu se posicionar nem visitar nenhuma das camadas internas, gente. Todos os nossos instrumentos técnicos, nossas perfurações, estão na crosta terrestre, a camada sólida mais superficial do nosso planeta. Beleza? A crosta terrestre, então, vai ser essa porção sólida. Eu peço que vocês não façam associações como se ela fosse uma camada sólida única. Ela é totalmente fragmentada em grandes porções. São as placas tectônicas. Vale a pena dar uma olhadinha no nosso vídeo de placas tectônicas, onde eu falo um pouquinho sobre essa dinâmica e as transformações que elas acabam causando na paisagem. É importante que você saiba, então, que a crosta terrestre vai ter uma porção mais elevadinha, mais espessa, que sai para fora das grandes massas de água, a porção continental, onde nós vivemos, onde nós habitamos, onde temos nossos principais biomas. Então, essa porção mais espessa, porção continental. A mesma estrutura apresenta também uma zona menos espessa, mais fina, chamada crosta oceânica. Existe uma diferença química entre essas duas porções da crosta. A crosta mais espessa, a crosta mais larga, é composta basicamente, anota aí, de silício
e alumínio. É a famosa Cial. Muitas pessoas, muitas questões de vestibular, muitos livros didáticos usam esse termo para se referir à camada, né, crosta continental, como Cial, silício e alumínio. Como eu disse para vocês, essa camada é mais espessa, mas é menos densa devido à sua composição. Quando eu falo em espessura, quanto mais alto eu percebo o relevo, como por exemplo as grandes montanhas, pode garantir que mais profunda é essa crosta. Essa é a teoria do equilíbrio isostático. Quanto mais alta for a crosta, aparentemente mais alta, acima do nível do mar, pode garantir que a maior parte dessa estrutura está em raiz profunda, então mostra pra gente que essa zona é mais espessa. Beleza? A crosta oceânica já é marcada, né, por uma estrutura menos espessa, entre 5 e 8 quilômetros, perfeito? Podendo ser mais espessa dependendo da região. Essa crosta aqui, gente, ela é mais densa, formada basicamente por silício e magnésio. É por isso, apesar do símbolo do magnésio ser Mg, é por isso que ela recebe o apelido de CIMA, silício e magnésio na base da sua composição. Quando eu vou falar um pouquinho da questão rochosa, se tu não viste o nosso vídeo de rochas, dá uma olhadinha que a gente já tem esse vídeo gravado aqui nessa playlist, beleza? Quando eu vou falar um pouquinho da composição rochosa, existe uma tendência maior na crosta continental de predominância de granito, uma rocha intrusiva, o que tem tudo a ver, né, gente, com a sua espessura. As intrusões magmáticas que vêm lá do manto acabam ficando internas, formando rochas intrusivas em sua predominância. Enquanto a crosta oceânica, menos espessa, consegue ter extravasamento de magma com mais frequência, formando uma tendência de rochas extrusivas. Uma das mais famosas e abundantes na crosta oceânica é o basalto. Lembra então que essa mesma estrutura continental e oceânica compõem grandes porções, as placas tectônicas, em movimento e interação, transformando a paisagem como a gente conhece. Crosta terrestre, camada sólida mais externa, dividida em continental e oceânica. Qualquer dúvida que vocês tenham, comenta aqui embaixo que a gente responde para vocês. Vamos pro manto! Quando eu vou aprofundando essa minha estrutura, mergulhando cada vez mais profundamente na estrutura do nosso planeta, a gente vai chegar numa outra camada, o manto terrestre. Todo mundo aprende na escola que o manto, qual é o estado físico do manto? E aí o aluno responde, pastoso, né? Gente, essa questão do pastoso, na real o que se quer dizer é que o manto é uma camada de transição. Ele vai ter zonas mais inferiores, mais próximas ao núcleo, onde ele se aproxima de um estado líquido, e zonas bem superiores, próximas à crosta, onde ele vai apresentar um estado mais próximo do sólido. O que a gente pode definir é que o manto é essa camada de transição, tendo um forte aumento da temperatura. Isso é bem importante. A temperatura do manto pode chegar a mais ou menos 2.000, 2.500 graus Celsius, dependendo da porção. É temperatura pra caramba, né, gente? Então, dentro desse processo, já vou começar a apresentar o derretimento de diversos minerais, que eu até encontro os mesmos em estado sólido na crosta terrestre. No manto, eu já vou ver este comportamento. Fechou? Se vocês querem registrar aí a composição química desse manto, destaquem principalmente ferro e magnésio. Eu destacaria ainda mais o magnésio. O manto, gente, é uma camada que está em constante mistura devido aos movimentos intensos de convecção. As camadas inferiores se aquecem com a forte energia nuclear e acabam sofrendo um processo de diminuição da densidade, fluxos ascensionais, enquanto as camadas superiores do manto, mais resfriadas, um pouco mais adensadas, apresentam o movimento descensional. O manto é a maior camada em extensão do nosso planeta e está em constante movimento. Movimento esse que garante, que fornece energia para muitas dinâmicas da crosta terrestre, como por exemplo o vulcanismo e a tectônica de placas. Fechou? Só para a gente deixar isso registrado,
o manto teria uma extensão que parte, em média, de 30 km de profundidade, onde eu tive até aqui crosta, e a partir dele eu vou acabar mergulhando até mais ou menos 2.900 km de profundidade. É importante que vocês saibam que entre as camadas da Terra eu não tenho uma alteração brusca, eu não tenho uma mudança drástica entre como se fosse uma placa boiando no manto. Próximo à crosta terrestre, o manto apresenta um comportamento bem próximo do sólido. E entre a crosta e o manto existem as chamadas descontinuidades. O que é uma descontinuidade? Nós vamos perceber que entre a crosta e o manto existe uma camada específica de transição e elas recebem o nome dos cientistas que acabaram comprovando a sua existência ou pelo menos teorizando a sua existência. No caso da crosta com manto, a descontinuidade chama Mohorovic. Quando eu vou falar do manto para o núcleo, a descontinuidade chama Gutenberg. Mais uma vez, homenageando os cientistas que tiveram uma contribuição muito grande na sua teorização. Chegamos finalmente, então, depois de analisar o manto, no núcleo. O núcleo, gente, é a camada mais interna da Terra, a que conserva mais energia da formação do nosso planeta, Uma pressão altíssima, muito intensa nessa camada, faz com que ela tenha dois estados físicos distintos. Núcleo externo, a parte de fora, estaria completamente no estado líquido, com uma temperatura que beira aí 3.000 graus Celsius. Esse núcleo teria uma composição de níquel e ferro, basicamente, e estaria no estado líquido como sua base. 3.000 graus Celsius. O núcleo externo se estende mais ou menos de 2.900 km de profundidade até superar 5.000 km de profundidade. É uma camada expressiva e tem uma interação importante com o manto, gente. Isso é bem interessante. Quando eu vou chegar já no miolo, no coração da estrutura interna do nosso planeta, gente, nós vamos encontrar uma massa sólida, também composta por níquel e ferro. Essa massa sólida do nosso núcleo é o núcleo interno, e isso é muito importante. Apesar das temperaturas elevadíssimas, gente, essa massa interna da Terra vai ser sólida devido à pressão. E isso é muito importante que vocês entendam. Então a composição do nosso núcleo vai ser essa massa liquefeita, essa massa líquida que compõe o núcleo externo e internamente essa massa de núcleo interno, sólida com altíssimas temperaturas. Por que é sólida? Devido às altas pressões encontradas nesse espaço. Fechou? Muitos estudiosos, a partir do estudo de ondas emitidas pelas camadas internas da Terra, começam a entender que esse núcleo interno apresenta um nível de rotação muito mais intenso do que as camadas que o envolvem. Esse descompasso acaba gerando um efeito magnético, um fenômeno magnético que é a base da existência do nosso campo eletromagnético. Beleza? Então é interessante vocês perceberem que este movimento do núcleo é capaz de promover esse fenômeno. Fechou? Gente, já encaminhando a nossa finalização, vale destacar os conceitos associados às camadas físicas da Terra. Aqui nós abordamos nessa primeira parte 3 camadas que têm como principal critério de distinção a sua composição química. Quando eu vou falar da parte física, eu obviamente consigo associar as camadas, mas o critério é outro. Por exemplo, quando nós vamos falar em camadas físicas, nós vamos falar em 4 camadas básicas. Basicamente, nós vamos ter como entendimento a litosfera, sendo a camada mais externa e sólida, bem associável à nossa crosta terrestre. Poderíamos ter algumas diferenças conceituais importantes, mas são camadas associáveis. Logo na sequência, um pouco mais profundo, vocês têm uma camada que ainda está no estado sólido, só que é mais maleável, um comportamento, vocês vão encontrar na literatura, um comportamento mais plástico, que seria a astenosfera. Depois da astenosfera, ainda mais profundo, uma camada de transição com aquele comportamento, onde ocorre a convecção, bem associável a trechos do manto, e depois a nossa endosfera, a camada mais interna do nosso planeta.
Todas essas camadas têm um comportamento físico, um estado de matéria distinto, saindo do sólido, comportamento mais maleável e também depois comportamento líquido e até sólido novamente. Fechou? Isso é bem importante. Camadas químicas, camadas físicas. Qualquer dúvida que vocês tenham, comenta aqui embaixo que a gente grava um videozinho respondendo vocês, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês a compreender melhor essa estrutura interna do nosso planeta. Curte, compartilha e não esquece de ativar o sininho das notificações para receber sempre que a gente tiver um vídeo novo, beleza? Dá uma olhada também aqui nos outros vídeos da playlist de Geologia, que vão te ajudar bastante a compreender ainda mais a aula de hoje. Valeu!